Vamos imaginar no plano cartesiano dois pontos, o ponto A e o ponto B. Se desejarmos conhecer a distância entre A e B, basta utilizarmos a seguinte fórmula. Contudo, antes de aprendermos como utilizar tal fórmula, vamos discutir dois casos particulares. A primeira situação é quando dois pontos qualquer, quando interligados por uma reta, essa reta ela estará na horizontal, ou seja, ela será paralela ao eixo x. Perceba só, o ponto A e o ponto B do nosso exemplo, eles têm em comum os mesmos valores de y para os seus pares ordenados. Nesse caso, corresponde ao valor de y igual a 3. Sendo assim, para conhecermos a distância entre A e B, basta apenas realizarmos a diferença entre os seus valores de localização para o eixo x. Veja só. Temos que a distância de A para B corresponde ao módulo de xa menos xb. Sendo assim, para o exemplo em questão, nós temos que o valor corresponde ao módulo de 1 menos 6 e corresponde ao módulo de menos 5, cujo valor é justamente 5 unidades. Ou seja, a distância de A para B corresponde a 5 unidades. Vamos ver outro exemplo. Aqui nós temos o ponto C, certo? Onde você pode perceber que eles apresentam em comum os mesmos valores de y, certo? Que nesse caso corresponde a y igual a menos 2. Sendo assim, se nós conectarmos C e D por uma reta, nós veremos que essa reta também ela é paralela ao eixo x. Então, para encontrarmos a distância de C para D, basta apenas realizarmos a diferença entre os valores de localização para o eixo x. Sendo assim, nós temos que o valor corresponde ao módulo de menos 2, menos 5, cujo valor é o módulo de menos 7 e representa, nesse caso, 7 unidades, ou seja, a distância de C para D corresponde a 7 unidades. Vamos ver o segundo caso. O segundo caso corresponde justamente quando esses dois pontos definem uma reta na vertical. Veja só, aqui nós temos o ponto A e o ponto B, e eles apresentam em comum os mesmos valores de x, nesse caso, x igual a 4. E a única diferença está nos seus valores de y, que para A corresponde a 3 e para B corresponde a 5. Sendo assim, para encontrarmos a distância de A para B, precisamos apenas encontrar a diferença que há nos valores de localização para o eixo y. Veja só, a distância de A para B corresponde ao módulo de YA menos YB. Sendo assim, o módulo de 3 menos 5, que corresponde ao módulo de menos 2, e nesse caso corresponde a 2 unidades. Vejamos outro exemplo. Aqui, novamente, nós temos o ponto C e o ponto B, que nesse caso apresentam os mesmos valores de x, ou seja, x igual a menos 3. Sendo assim, se passarmos uma reta por C e D, essa reta ela será, nesse caso, justamente paralela ao eixo y. Então, para determinarmos a distância de C e D, corresponde justamente à diferença que há entre os valores de y, né? Então, ficamos com a distância de C para D, corresponde ao módulo de menos 1 e menos 7, que é o mesmo que o módulo de menos 8. Sendo assim, temos 8 unidades. Então, a distância de C para D corresponde a 8 unidades. Bom, mas vamos ver agora o caso geral. O caso geral é quando nós temos dois pontos em uma posição qualquer, ou seja, eles não necessariamente formam uma reta na vertical ou na horizontal. Mas como podemos resolver isso? Da seguinte forma: se nós pegarmos e traçarmos as projeções das coordenadas tanto em relação a x quanto a y, do seguinte modo, nós perceberemos que essas coordenadas elas formam, ou melhor dizendo, elas definem um triângulo retângulo, que aqui está marcado de verde para você. E é lógico que você pode estar lembrado do Teorema de Pitágoras, que será muito útil aqui. Veja só,
a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? E esses catetos apresentam quais valores? Justamente os valores que são as diferenças em relação tanto à localização desses pontos em relação ao eixo x e ao eixo y. Se você utilizar isso no Teorema de Pitágoras, você facilmente chegará à seguinte fórmula, que foi apresentada no início do vídeo. E essa é a fórmula para o caso geral, onde a distância entre A e o ponto B seria justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Bom, então vamos lá aprender como utilizar essa fórmula. Aqui nós temos no nosso exemplo um ponto qualquer que está no par ordenado 2 e 7 e um outro ponto que está no par ordenado 8 e 3. Sendo assim, nós precisamos apenas substituir os valores de x e de y para esses pontos na fórmula. Veja só, o valor de xa é igual a 2 e o valor de xb é igual a 8. O valor de ya é igual a 7 e o valor de yb igual a 3. Sendo assim, você primeiro realiza as operações que estão dentro dos parênteses, logo em seguida você efetua as operações de elevar ao quadrado, por fim você realiza o processo de soma e, quando possível, você simplifica a raiz quadrada. Vamos ver outro exemplo. Aqui nós temos dois pontos que são formados pelo par ordenado menos 2 e 3 e o par ordenado 4 e 5. Então, nós apenas pegamos esses valores das abscissas de ordenadas e substituímos na fórmula. Veja só. Como antes, nós primeiro realizamos as operações dentro dos parênteses, depois os quadrados, realizamos a operação de soma e, por fim, simplificamos a raiz quadrada, que nesse caso é 10. Sendo assim, a distância entre esses dois pontos são 10 unidades. Bom, pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês.